Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia para você. Olha, que maravilha estar com você, mas esse dia de hoje, juntinhos, para refletirmos a palavra de Deus. Hoje, dia 25 de janeiro, o dia em que a nossa igreja celebra a conversão de São Paulo, né? São Paulo apóstolo, e São Paulo, a cidade de São Paulo, está em festa nesse dia de hoje também, né, feriado, devido justamente ao dia que nós celebramos a conversão de São Paulo. E eu vou comentar um pouquinho mais, assim que for proclamado o Evangelho, a palavra de Deus desse dia de hoje, desta quarta-feira. O Evangelho, você pode, né, acompanhar conosco o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículos 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, como disse, hoje a igreja celebra a conversão de São Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Por isso traz esse evangelho ligado diretamente aos apóstolos. Antes, aquele homem chamado Saulo de Tarso, que um fariseu, mestre da lei, zeloso, inclusive pela causa de Deus, e por isso convicto de que agiria corretamente, perseguindo aqueles que se declaravam cristãos. Foi o início da vida de Saulo, de Paulo, né, quando Paulo ainda não tinha se convertido. Por achar que ele estava fazendo a coisa correta, persegue, tira a vida, mata, destrói muitas pessoas, né? Mas, assim, aquele que se coloca a caminho também pode encontrar Deus. É o que acontece com Saulo, que se nós pegarmos a primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos, né, nós podemos entender muito bem, né, aquele que é Paulo, quem foi Saulo. Gostaria até de, né, ler aqui um pouquinho e comentar a primeira leitura da missa de hoje, né, não está ligado ao Evangelho, mas diretamente, mas é aquilo que retrata essa conversão de Saulo. Eu sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso das causas de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos os que encontrassem e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Isso dizendo Paulo, ele contando a sua vida. Ora, aconteceu que na viagem, estando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Como disse, é uma narrativa do próprio Paulo, do próprio Saulo, dizendo o que aconteceu com ele naquele dia, ou depois, né, dele contar um pouquinho da sua história. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: o que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: levanta-te e vai para Damasco.
Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel da lei, com boa reputação, justo e de todos os judeus que ainda moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a tua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que vistes e ouvistes. E agora, o que estás pensando? Ou o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. O que eu quis propor nesse dia, narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos, relatando essa conversão de Saulo. Alguém que antes perseguia, agora se torna alguém que antes era perseguidor, agora se torna perseguido, por anunciar o Evangelho, por anunciar o próprio Deus. Mas Paulo não temeu contra isso. Aqueles que conhecem um pouquinho da história de Paulo, ele levou até o final da sua vida, na prisão inclusive, escrevendo suas cartas, incentivando as pessoas a estarem próximas de Deus. Nós louvamos, agradecemos e bendizemos a Deus pela vida desse grande apóstolo, desse que foi um dos pilares da nossa igreja, juntamente com Pedro. Um que evangeliza, o outro que tem o cuidado do governo da igreja, no caso Pedro. E quando nós celebramos lá no dia 2, quando nós celebramos no dia 29, melhor dizendo, de junho, a conversão de Pedro, não a conversão, mas a festa de São Pedro e de São Paulo, nós lembramos também desses dois juntos. Eu não poderia deixar de lembrar de São Pedro hoje também, por falar nesse pilar tão importante da nossa igreja. Que os apóstolos continuem nos iluminando e Deus te abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Na hora de trocar o seu carro por um novo ou comprar um seminovo com garantia de procedência, venha para Mag Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Os melhores novos e seminovos do mercado com as melhores taxas de financiamento. Mag Veículos, lugar de fazer bons negócios. 3672-4060. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob.